Olá, minha querida, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso Detox da Tentante. Nós estamos falando então sobre os grupos de diagnósticos e agora eu quero falar um pouquinho sobre falha de implantação, que é quando o embrião ele tenta implantar e você não consegue, ele não consegue implantar. Quais que são as doenças que estão ligadas então à falha de implantação? Principalmente a adenomiose, porque a adenomiose ele é o terreno irregular. E aí entra também lá dentro da predominância de estrogênio, tá? Células NK alteradas. Células NK são células natural killers, são células naturalmente matadoras. Elas existem aqui no nosso endométrio de forma natural, porém, se elas estiverem aumentadas, elas podem enxergar o embrião como um corpo estranho e expulsar aquele embrião dali e tirar ele dali, tá? Então, o que acontece? São células do nosso sistema imunológico que ficam ativas, principalmente, gente, em caso de outro tipo de doença autoimune ou infecções, ISTs, candidias, infecção urinária, isso tudo mexe com esse ambiente intrauterino e que vai estimular essa produção dessas células NK. Elas vão estar mais presentes aqui, aí toda vez que chega o embriãozinho para implantar, ele chega aquele embrião como um corpo estranho e não deixa implantar. Outro fator também que impede a implantação é a endometrite, que é a inflamação do endométrio. Então, essa inflamação no endométrio, it, né? It vem de inflamação, também pode ser por causa de inflamações, infecções, ISTs e tudo mais, fator imunológico. E essa inflamação também não deixa o embrião implantar. Enquanto tiver inflamado, não vai implantar o embrião, tá certo? Então, as principais causas de falha de implantação são essas: células NK alteradas, endometrite, adenomiose e, é claro, pólipo. Se tiver um mioma aqui dentro da parede do útero, ele também vai impedir esse embrião de implantar. Se tiver um pólipo como esse aqui também, ele também vai dificultar essa implantação ou não vai implantar esse embrião. E também quando o embrião é de má qualidade. A gente tem um embrião de má qualidade, ele não consegue ali implantar. Ah, eu já ia me esquecendo de uma informação muito importante: trombofilia. Trombofilia também é causa de falha de implantação e também perda gestacional até 6, 8 semanas ali. Porque a trombofilia, aqui nessa camada do endométrio, nós temos artérias. Essas artérias, então, elas fornecem sangue para aquele embrião, para ele crescer e desenvolver, porque demora ainda a formar a placenta, para ele se nutrir através da placenta. Se você tem trombofilia, essas artérias elas tendem a ficar fechadas e aí não passa o fluxo sanguíneo. Se não passa sangue para o bebê, ele não cresce, ele não desenvolve e aí não tem implantação e também, ou então pode acontecer aí, né, a perda gestacional entre 6 e 8 semanas. É muito comum que seja por conta de trombofilias, tá? Gestação química também, o que acontece? Ou o embrião é de má qualidade, ele tenta implantar e não consegue, ou tem aqui ou adenomiose, ou células NK, ou endometrite, que também o embrião tenta implantar e não consegue. Então, gestação química é por falha também ali de implantação. E, Gabi, como que o detox ele vai me ajudar nessa questão da falha de implantação? Então, o que a gente tem aqui? Inflamações, infecções, doenças autoimunes, trombofilias, né? Que é essa inflamação, que é esses trombos aqui nas artérias. Quando a gente faz o processo de limpeza e detoxificação, o que eu promovo também com esse processo? Desinflamação do seu corpo, que eu estou reduzindo as toxinas, então eu reduzo a inflamação. Quanto menos inflamada você está, mais vasodilatação você vai fazer, mais perfusão sanguínea, melhorando sim o quadro de trombofilia. Quando eu melhoro ali a detoxificação e eu principalmente, igual eu faço com as minhas alunas do programa Conceber, trato a parte intestinal, eu melhoro essa parte aqui de infecção dentro da vagina e dentro aqui intrauterino.
Então, eu trato toda essa parte aqui, reduzindo a infecção, que é a causadora da endometrite, das células NK. Então, quando eu modulo o meu intestino, eu melhoro toda essa condição. Além disso, o intestino também ele é responsável pela nossa imunidade. Quanto mais desbiose, alimentos inflamatórios eu estiver consumindo, eu vou ativar muito o meu sistema imune, porque 70% da minha imunidade está no meu intestino. E aí, o que acontece? Vai piorar essa questão das células NK. Então, se eu quero controlar as células NK, eu preciso modular o meu intestino, eu preciso estar menos inflamada, menos intoxicada, para eu silenciar esse sistema imunológico e reduzir a quantidade de células NK. Então, olha para você ver a importância da gente cuidar dessa base dessa saúde, detoxificando, desinflamando, modulando o intestino, fazendo a biogênese mitocondrial para eu melhorar a replicação celular também, para que então essas falhas de implantação não aconteçam. E é por isso que muitas pacientes e alunas engravidam depois do detox, porque esse terreno biológico estava muito inflamado, muito infeccionado. Quando a gente tira essa inflamação, tira essa infecção, a gente melhora esse terreno, a gente melhora isso daqui dentro, esse ambiente intrauterino, e aí consegue ter, então, a implantação e você consegue ter o seu beta positivo. Por isso que você está no lugar certo. Aqui nós vamos também te ajudar com as questões de falha de implantação. Se você aí vai fazer FIV, fertilização in vitro, você precisa se preparar, precisa preparar o seu corpo para engravidar. Não adianta nada, o óvulo é seu e esse ambiente intrauterino também é seu. Se você não cuida da qualidade do óvulo, vai gerar então um embrião de má qualidade. E se você não cuida desse ambiente intrauterino, vai implantar, vai colocar o embrião aqui e ele não vai implantar, porque aqui não está preparado, não está um terreno fértil para que implante, então, o nosso embrião. Então, principalmente vocês que forem fazer processo de fertilização in vitro, precisam olhar com muito cuidado, muito carinho para essa parte aqui de inflamações, infecções da parte de falha de implantação. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchauzinho!